O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Olá, amigos e amigas do YouTube, Facebook, Instagram, TV Regional. Eu me chamo Gilvan Maurício e hoje eu tenho o prazer de conversar com ela. O assunto hoje vai ser saúde. Ela que se chama Caroline Dantas, casada com o Diego Batista, e a profissão dela é fonoaudiologia e é criadora também de conteúdo. E minha prima, Caroline Dantas. Bota pra ela, Vaniltinho. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Carol, como é que você tá se sentindo? Um pouco nervosa, mas... Tá nervosa? É. Relaxa, porque, tipo assim, você tá conversando com seu primo, então a gente já vem desde de criança, né? De pequenininho a gente já conversa. Quantas bagunças e quantas preocupações a gente deu na minha tia Elisa, que é a sua mãe, né? Inclusive um beijo pra você, tia Elisa, um beijo pra você, tio Fernando. Deus abençoe vocês. É um prazer te receber aqui, tô muito feliz porque em ter dentro da família alguém que é formado dentro dessa área, né? Que é muito importante para ajudar a vida de outras pessoas. Bom, para início de conversa, eu sempre abro o nosso bate-papo fazendo uma pergunta que se tornou peculiar, se tornou clichê aqui dentro desse podcast. Quem é Caroline Dantas? Então, Caroline é uma menina, né, que nasceu, cresceu em Cantagalo. Vivi aqui até os meus 23 anos. Aí eu me casei, fui morar em Cordeiro. Sou casada com o Diego. Tenho 3 cachorros. Me formei em fonoaudiologia. Fui a primeira pessoa da minha família a cursar uma universidade. Isso é algo que eu me sinto orgulhosa por isso. Amo animais, amo passear, viajar. Sempre que é possível, estou fazendo essas coisas. É isso. Se resume então nisso, né? Tem lá, seus cachorros dão muito trabalho lá? São 3 cachorros que eu tenho. A gente tinha só um, né? Só que minha sogra tinha 2, aí ela faleceu, a gente ficou com os que eram dela também. Sim. Carol, explica pra gente o que é a fonoaudiologia. A fonoaudiologia, ela é uma profissão da área da saúde que avalia, trata e previne alterações de fala, linguagem, audição, motricidade orofacial. É uma profissão bem ampla. A fonoaudiologia, ela aborda todas as idades, desde do bebê recém-nascido até o idoso, no fim da vida, né? Pode atuar com bebês com dificuldade de sucção, com pessoas com alteração de fala, pessoas que demoram muito a falar, que têm atraso de fala, pessoas com síndromes, pessoas idosas que sofrem alguma alteração neurológica e que afetam a fala, a deglutição. A fonoaudiologia ela pode estar inserida em todas essas áreas e também pode estar inserida em empresas, avaliando também a audição de pessoas que trabalham expostas ao ruído, auxiliando pessoas que têm dificuldade na voz, pessoas que usam muito a voz como instrumento de trabalho, seja para cantar, seja para apresentar programa. E aí, com o uso da voz, essas pessoas podem acarretar alguns problemas que o fonoaudiólogo pode estar auxiliando nessas questões. Por exemplo, eu tenho dificuldade, às vezes eu tenho alguns vícios
de palavras. A gente veio da Atena, né? Da Atena é cheio de vícios, né? Da Atena tem isso então é voltado para essa área do seu trabalho. Você ajuda essas pessoas a ter uma dicção melhor, é mais ou menos baseado nisso aí. Para mim que sou leigo, não entendo nada disso. Sim, o fonoaudiólogo pode atuar, sim, ajudando em questões de comunicação, no caso. Tanto em vícios de linguagem, pessoas que gaguejam também, né, dicção, pessoas que apresentam trocas na fala. O fonoaudiólogo pode atuar em todas essas áreas. Mas como tem várias áreas na fonoaudiologia, vai depender da área que o profissional resolver escolher atuar. Como é muito grande, geralmente a maior parte escolhe uma área só para atuar, ou, sei lá, 2 ou 3. Geralmente não atua em todas as áreas. Mas é bem grande, né? São várias oportunidades que a gente tem na nossa profissão. O que foi que te levou a ter esse interesse, né? Ou que te motivou a seguir essa carreira? Quando eu escolhi fonoaudiologia, eu não sabia nem o que era fonoaudiologia. O meu critério de escolha foi o seguinte: escolher uma faculdade que não fosse tão longe de casa e que fosse gratuita. Aí tinha essa oportunidade em Friburgo, que era uma universidade federal. Aí eu tentei na época o vestibular, porque hoje em dia o pessoal usa como critério para entrar nas universidades, usa muito o Enem, né? Na minha época o Enem não era tão comum assim, já tinha, mas não era comum. Era mais comum o ingresso para essas universidades era através de vestibular. Aí eu fiz o vestibular, fui aprovada e fui, mas eu não sabia nem o que era. Eu só pesquisei na época e vi que trabalhava com pessoas com deficiência, achei interessante. Inclusive, eu acreditava, né, que eu iria atuar nessa área para sempre. Mas aí depois no início da minha profissão, até atuei nessa área, mas atualmente não estou atuando mais. Tá. Nesse início, quando você começou a atuar, você tem mais ou menos assim a noção de quantas pessoas você ajudou a melhorar a qualidade de vida delas? Então, eu não sei exatamente por quê. Eu trabalhei em instituições, né? Pestalozzi, a PAI. Eu trabalhei em 3 instituições aqui da região. A Pestalozzi de Cantagalo, a Pestalozzi de Monlerá e a PAI de Cordeiro. Então, foram muitas pessoas que passaram por mim. E foram uns 5 anos, mais ou menos, que eu passei por essas instituições. Então, foram muitos pacientes, né? Que entraram, saíram. Então, eu não tenho muita noção da quantidade de pessoas. E dentro desses pacientes, quando eles, por exemplo, mediante o que você falou, foram anos, né? Dentro da mesma instituição, é isso que você falou? De 3, no caso. De 3 instituições. Você revia os pacientes ou esses pacientes eles iam, não voltavam mais? Como é que era isso, esse atendimento? Eles voltavam para ser atendidos por você de novo? E aí dentro dessa volta, se caso voltassem, né? Você via alguma melhora através do seu trabalho na vida dessas pessoas? Então, diferente, né, do atendimento médico, às vezes a gente vai lá, faz só uma consulta, a fonoaudiologia não atua dessa forma. A gente faz um atendimento inicial, que é para fazer uma anamnese, né? A gente faz algumas perguntas para saber as queixas do paciente ou a família que está ali representando aquele paciente, quando é criança, no caso. A gente faz essa anamnese para levantar os dados. E depois dessa anamnese, a gente inicia o processo de avaliação, que a gente aplica alguns testes para ver, para a gente elaborar o nosso planejamento terapêutico. Em cima da queixa do paciente, em cima do que a gente observou na avaliação, a gente vai preparar as sessões de terapia. Que aí as sessões de terapia, elas vão visar o tratamento do paciente. Sim. Então é um trabalho que não é assim, não é uma coisa da noite para o dia, né? Aliás, nada é da noite para o dia. É um trabalho extenso, né? Sim, a gente precisa estar sempre em constante estudo, né? Estudando cada caso, porque não tem uma receita de bolo, né? Sim. Cada paciente é único, então você tem que preparar a terapia, você tem que pensar o que vai fazer com aquele paciente. Se você vê que não deu certo, você tem que pensar em outras possibilidades, buscar, né, outros meios para tentar alcançar os objetivos que você pensou lá no início do planejamento. Então é uma dedicação bem constante. Aí, além de preparar a terapia, de realizar a terapia propriamente dita, a gente precisa também fazer relatórios,
dizendo, né, como que foi a evolução do caso, se a gente conseguiu alcançar o objetivo, se o caso se manteve estável e assim por diante. É, todo um tratamento bem extenso, né? Isso. E digno de ser bem observado. Essas áreas, eu acho muito bonito porque quantas pessoas que às vezes têm até vergonha de falar por causa de ser gago ou por causa de ter dificuldade na audição, né? E encontra um profissional de saúde igual a você que vai estar ali auxiliando essa pessoa, dando todo um acompanhamento para que ela, não sei se a palavra certa é essa, talvez sinta-se bem em falar no meio das pessoas, sinta-se bem em estar no meio das pessoas sem mais aquela vergonha, né? Porque já perdeu a questão de não sou mais gago, já ouço melhor, já entendo melhor as pessoas. Então cria-se dentro dela uma coragem para estar no meio das pessoas. Essa questão da audição também é algo assim que é um tabu muito grande, né? Quando as pessoas falam, tem dificuldade de visão, vai usar óculos, é aceito. A sociedade hoje em dia já aceita melhor a questão de óculos. Nem sempre foi assim, né? Porque na minha infância eu lembro que as pessoas falavam, tinha muito bullying a respeito de óculos, chamava de fundo de garrafa, essas coisas. Mas hoje em dia virou até moda, digamos, né? Agora, falou em perda auditiva, pensa em aparelho auditivo, as pessoas já têm um certo receio. Tem um preconceito, né? Tem um certo preconceito. Sim. Até por causa da estética, né? As Isso. pessoas hoje têm muito isso de querer cuidar da estética, do visual, e aquele aparelho, eu acho que Mas hoje em dia tem alguns aparelhos que são praticamente são mais invisíveis, né? escondidos, né? São. E nesse caso eu acredito que vai de cada um mesmo, né? Sim. Carol, vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Quais são as áreas mais comuns em que você atuou ou em que você atua ou já atuou dentro da fonoaudiologia? Vou falar devagar porque o nome é difícil. Fala pra mim. Quando eu me formei, eu já comecei a trabalhar em instituições filantrópicas, né? Meu primeiro trabalho foi na APAI de Cordeiro. Sim. E logo após a APAI, eu comecei a trabalhar avaliando a audição de pessoas que trabalham expostas ao ruído no trabalho, no ambiente de trabalho. E foi o meu segundo trabalho, foi na Espaço Saúde, uma clínica que eu atuo até hoje também. E também atuei em outras clínicas de área de saúde do trabalhador em Cordeiro também. E logo após também me inseri em outras instituições filantrópicas, como a PAI e Pestalozzi. Hoje, eu atuo somente com avaliação auditiva, tanto em pessoas que trabalham expostas a ruído, como também em pessoas que têm alguma queixa auditiva, seja por dificuldade de ouvir, ou seja porque tem queixas de zumbido, tontura e otorrino, encaminha para fazer o exame de audiometria, porque tem relação, né, entre a audição com essas questões. E inicialmente também eu cheguei a trabalhar em clínicas, mas atualmente eu preferi, né, ficar somente com essa parte de avaliação de audição, porque é uma área que eu me identifico mais. Sim, e você assim, você tem desejo de repente abrir sua própria clínica, trabalhar para você mesma, ou prefere trabalhar em clínicas terceirizadas, digamos assim, né? Não sei se o termo certo é esse. Então, eu até penso sim, mas seriam planos futuros e de repente assim, de abrir de repente uma clínica não, uma loja para vender aparelhos auditivos e trabalhar mais essa questão de audição mesmo, que é a área que eu mais gosto dentro da fonoaudiologia. O ruído, né, ele é um fator que causa perda auditiva, não sei se você sabe, a maioria das pessoas acredita que saibam por questão de fone de ouvido, né? Como músico eu entendo, mais ou menos. Aí, assim, é importante, né, essa questão de estar avaliando a audição dessas pessoas que trabalham expostas ao ruído, porque tem um índice muito alto de pessoas que desenvolvem perda auditiva por conta de não usar os protetores auriculares, que seria de fundamental importância usar, mas às vezes a empresa não fornece, ou às vezes a empresa fornece e o colaborador não usa da forma adequada.
E aí isso acarreta prejuízos. E aí, tanto para auxiliar na questão de prevenção desse colaborador e também da empresa, aí é necessário fazer esses exames periodicamente. Querendo ou não, são EPI de segurança, né? Para a própria vida do trabalhador. Geralmente, quem são as pessoas as empresas que mais procuram? Fábricas? Que mais procuram esse tipo de atendimento? Fábrica, aqui na região, as fábricas de cimento tem bastante procura, confecções também. Essas empresas também que fabricam leite, né? Como Marisol, Macuco, também tem bastante procura. Carol, quando você começou a estudar, fazer faculdade, você tinha quantos anos? Pergunta difícil, hein? Você lembra? Deixa eu pensar. Tem que fazer um cálculo aqui que eu... Vou reformular a pergunta. Você teve algum incentivo da sua mãe para essa área? Ou você mesmo assim disse, não, eu quero atuar aqui nessa área aqui, vou estudar para isso, enfim. Isso veio de você ou veio de incentivo dos seus pais? Ou de algum amigo? Não tive assim, incentivo de me dizer assim, vai lá e faz fonoaudiologia. Porque assim como eu não tinha tanto conhecimento sobre a profissão, minha família também não tinha tanto conhecimento sobre a profissão. Mas assim, eles sempre me incentivaram a estudar e tal. Mas dizer assim, que eu tive alguém que me inspirou para estar buscando essa profissão, não, porque era uma profissão que eu realmente não conhecia. Era uma profissão totalmente desconhecida para mim. Inclusive eu fiz parte da primeira turma de fonoaudiologia em Friburgo. Então foi um curso novo. E a maioria das pessoas que cursaram essa profissão também não tinham conhecimento sobre o que era a profissão. Nossa, então você entrou meio que no escuro, assim, sem saber o que era. E dentro desse período, né? Ali, você começou sem saber o que era. Quando que despertou dentro de você assim, nossa, é isso que eu quero mesmo, não vou trancar minha faculdade, vou continuar estudando e gostei e vou levar para frente. Quando mais ou menos você despertou isso dentro de você, esse amor e carinho pela profissão e dar sequência à faculdade e não querer mudar para uma outra faculdade? Tipo assim, o que acontece? Às vezes a pessoa começa a estudar e fazer faculdade ali e olha, cara, não é isso que eu quero não. Eu não gostei. E muitas pessoas fazem isso. E perdem muito tempo da vida delas, né? E aí mudam de faculdade e vão para outro nicho, né? Para outra área. Você teve momentos da sua vida que você pensou em parar para mudar ou você, não, me apaixonei pela profissão, é isso que eu quero? Então, eu pensei algumas vezes em parar, sim. Mas nem foi tanto por assim, não gostei da profissão. Era por conta dos desafios, das dificuldades que eu tinha para ir estudar. Porque como eu morava em Cantagalo, eu tinha que enfrentar o ônibus que era 2 horas para ir e para voltar, todos os dias. Teve até um período que eu fiquei morando na casa da minha avó, em Friburgo e tal. Mas aí eu preferi fazer esse trajeto de ida e volta, né? Porque nada melhor que a nossa casa. Mesmo a gente pode ter todo o conforto na casa de outra pessoa, mas nada se compara à nossa casa, né? Então, nesse trajeto de ir e vir todos os dias, a minha faculdade era horário integral, manhã e tarde. Então, eu ficava muito cansada, eu saía muito cedo de casa, chegava muito tarde em casa e eu não tinha muito tempo de estudar. E eu me sentia muito sobrecarregada. E assim, em alguns momentos eu pensei em parar porque eu sentia que eu não dava conta de me dedicar o quanto eu gostaria. E esses foram os momentos que eu pensei em parar, mas não por não ter gostado da profissão. Eu gostei da profissão, assim, no geral, eu achei interessante. Nesse período ainda você morava com seus pais? Isso. No começo eu morava com os meus pais, aí no final da faculdade, quase no final da faculdade, né, eu me casei e eu já estava morando em Cordeiro. Mas não muda tanto nessa questão de tempo, né, que Cordeiro para Cantagalo não tem muita diferença. Você conheceu o Diego em que período da sua faculdade, você lembra? Foi antes da faculdade, foi no ensino médio. Vocês começaram a namorar no ensino médio? Sim. E o namoro, você acha que o namoro interferiu em alguma coisa, atrapalhou um pouco seus estudos ou não? Não, assim, não atrapalhou, porque a gente às vezes
deixava de namorar alguns dias porque eu tinha que estudar para a prova, entendeu? Então, assim, o namoro não atrapalhou a faculdade. A faculdade poderia ter atrapalhado o namoro, mas não atrapalhou. Sim. Na questão do Diego, vamos falar um pouco sobre o seu relacionamento, se você me permite. Na questão do Diego, assim, quando vocês estavam namorando, o Diego, ele era compreensivo com relação, quando você, não, preciso estudar, hoje não dá. Ele era compreensivo ou às vezes ele ficava de biquinho, fazia carinha feia, Carol, poxa, como é que era esse... Não, ele era super tranquilo. O que às vezes ele fazia é, por exemplo, hoje eu não vou poder namorar, porque eu preciso estudar e tal. Aí às vezes ele ia lá só assim, no final da noite, rapidinho, pra me ver e ir embora, mas super tranquilo. Parabéns, Diego. Parabéns. Ele tá aqui, gente, tá por trás das câmeras, mas tá aqui. Amo demais, tá? Ó, nota 1000. Gosto demais desse rapaz. E eu fico, às vezes, acompanhando nas redes sociais, porque já a gente vai falar sobre isso, porque a Carol também, além de ser fonoaudióloga, ela também é criadora de conteúdo. Então, eu fico, às vezes, observando e vendo o Diego tá sempre... Antigamente, o Diego não aparecia muito, não, nos vídeos. Agora o Diego tá aparecendo mais. Eu acho tão bonito o Diego aparecer, é sério, eu acho tão bonito porque eu vejo ali, às vezes em alguns vídeos ele tá arrumando alguma coisa, tá fazendo, então eu acho muito bonito da parte dele esse momento ali do vídeo mostrando vocês dois. Eu acho muito bonito isso. Mas, Carol, voltando aqui dentro do assunto da sua profissão, né, que é o que a gente está abordando agora, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Né? Qual conselho você poderia dar para as pessoas prevenirem uma perda auditiva? Então, para prevenir uma perda auditiva, tem um famoso aqui, um assunto polêmico, né? O famoso cotonete, né? Que tecnicamente é hastes flexíveis de algodão. Sim. O ideal não é que insira, né, no buraquinho da orelha, é que use só externamente. Por quê? O cotonete, ele pode causar uma perfuração no tímpano e causar uma perda de audição. Uma perda de audição que pode ser tratada. E também pode empurrar cera e fazer com que fique uma rolha de cera ali que precisa depois passar por um otorrino para fazer uma lavagem. Essa seria uma das prevenções. Outra... Mas essa área já não é sua, né? Essa área de lavagem é do otorrino. Sim, sim. Só para pontuar. Quem trabalha exposto ao ruído, usar sempre os protetores auriculares da forma que é recomendada pelo técnico de segurança. Tem as orientações, então é importante seguir essas orientações. Se for em show com muita frequência, evitar ficar tão próximo da caixa de som, para evitar, né, essa perda auditiva. Quem lida com tiro, essas coisas, também usar a proteção direitinho. No geral, usar os protetores auriculares se for exposto ao ruído com frequência, evitar usar o cotonete internamente por conta dos riscos. No geral, seriam essas as medidas principais. Eu vou te fazer uma pergunta, essa pergunta aqui é até para mim mesmo. Eu utilizo muito cotonete. Assim, depois que eu tomo banho, o ouvido fica molhado, né? É lógico, o ouvido vai ficar seco depois do banho. Tem que ficar molhado, né? O que eu faço? Eu sempre pego o cotonete e começo com carinho assim, mas eu vou introduzindo ele e meio que eu forço ele de baixo para cima, tentando trazer como se fosse numa pazinha, sabe? O lixo para fora. Você acha que esse comportamento pode me prejudicar futuramente, de ter alguma cerinha que vai ficar lá dentro? Ou tá legal do jeito que eu tô fazendo? Legal não tá, né? Não, né? Não. Não é recomendado. Não é recomendado. Porque a cera, ela serve para proteção. Sim. Então ela tá ali, ela não tá ali à toa. Ela serve para proteger seu organismo de entrada de corpo estranho, de insetos. Então a cera é proteção. Se você observar que tá produzindo muita cera, que tem alguns casos assim, a pessoa não usa o cotonete, mas o corpo dela produz cera em excesso, que tá tapando o condutor auditivo, aí o ideal é que vá no otorrino.
Se você quiser limpar a sua orelha, o ideal é que você limpe mesmo com o seu dedo mesmo na hora do banho, ou com a toalha após o banho, você passa só externamente já é o suficiente. Internamente não é recomendado. Até porque você não tem tanta noção de onde fica o seu tímpano aí. Então às vezes você tá fazendo com carinho, do jeito que você falou, mas aí sua filha vem, encosta em você. Aí é um acidente, né? Que tem resolução do problema. Não é sem resolução, não. Em alguns casos de perfuração de tímpano, ele vai cicatrizar sozinho. Em outros, quando é mais grave, aí precisa até de cirurgia. Mas tem reparo. Tem reparo. Mas na eu maioria acho dos que casos. deve ser uma dor insuportável. Acredito que sim. Porque quando você está limpando, qualquer toque que você dá, e acontece, né, geralmente, de dar um toquezinho no cara, é uma dor. E você já logo tira, fala, cara, será que eu arrebentei? Né? E fica tentando botar o dedo para ver se tem sangue, alguma Meu coisa. Deus. Não, ó, eu sou muito paranoico com essas coisas. E deixa eu falar, eu lembrei de uma coisa aqui, que eu não falei anteriormente, que você tinha perguntado sobre prevenir perda auditiva. Sim. Tem muita gente que sente dor de ouvido, né? Observa que tá saindo de secreção, essas coisas assim. Quando observar qualquer sinal na audição de alteração, seja de dor, seja de secreção, é importante procurar um otorrino para investigar. Porque as otites, elas também causam perda auditiva. Perda auditiva que tem tratamento, mas o quanto antes procurar o profissional para tratar, melhor. Tudo quanto antes a gente procurar, né, para avaliar, melhor. Sempre antecipar o problema. Mas explica pra gente o que é otite. Inflamação dos ouvidos, né? Entendi. Que aí ela Essa pode... é a linguagem acadêmica. Desculpa. E aí, geralmente, a otite ela vai se caracterizar por uma dorzinha, uma secreção que a pessoa vai observar que tá saindo. Ou a pessoa tomou banho de piscina, voltou da piscina, começou a sentir uma dorzinha. Se vê que essa dor não passa, procura já o otorrino pra, de repente, é indicado usar um antibiótico até. Aí o otorrino faz essa recomendação. E isso pode gerar dor de cabeça também, né, Carol? A otite? Então, a otite ela está relacionada especificamente com o ouvido. Dor de cabeça, se ela tiver com uma rinite, com uma sinusite, alguma coisa assim, eu acredito que É tudo ligado, né? tem ligação entre nariz e ouvido. Sim. Mas dor de cabeça, eu não tenho certeza Se a otite leva dor de cabeça, a inflamação do ouvido leva dor de cabeça. Talvez não, né? Talvez não. Porque, olha só, para você que tá em casa nos acompanhando, olha a importância que é de você, que tem pessoas evangélicas e tem pessoas não evangélicas que nos acompanham. É importante você, homem, pastores, vocês que estão em cima do púlpito o tempo inteiro, pregando, pessoas de ministério de louvor, músicos então, é importante procurar a fonoaudióloga para fazer uma avaliação da sua audição, para ver como é que tá teu ouvido, se tá tudo bem, se ela vai te encaminhar para o otorrino, né? Para você cuidar da sua saúde auditiva. Isso é importante. Eu hoje estou tendo o privilégio de trazer ela para a gente bater esse papo. E eu quero sim, mais à frente, trazer outras pessoas da área da medicina, da área da saúde, porque, principalmente para nós que somos homens, nós temos o hábito de não procurar muito médico, não, né? Eu, particularmente, mudei esse hábito. Eu tenho procurado mais do que antes, né? Então, fica aqui o conselho, né? Procure o médico e cuide da sua saúde, para que você não vá embora de forma prematura. Você viva um pouco mais. Você falou sobre pastores aí e tal, né? A fonoaudiologia também tem um papel muito importante. Eu não atuo nessa área, né? Mas na prevenção e tratamento de alterações de voz, né? A pessoa que usa muita voz, ela acaba que se ela não tomar os cuidados adequados, que é fazer o aquecimento, desaquecimento vocal direitinho, ela pode acarretar problemas aí para sua voz. Inclusive você fez aquecimento vocal, desaquecimento vocal hoje? Para agora, de maneira nenhuma, tô todo errado aqui. Seria importante fazer também, né? Visando em prevenir
alterações aí que podem te trazer transtornos futuramente. Muito obrigado pelo conselho. Vou seguir. Mas me dá uma dica de um aquecimento. Assim, o que eu deveria fazer? Eu não tenho conhecimento a fundo de aquecimento, não vou falar alguns mais populares, né? Conhecidos. Vibra-língua, vibra-lábio, esses são um dos mais populares, né? Você também pode fazer alguns movimentos com a língua, né? Colocar a língua para um lado, para o outro, movimentos articulares também. Já ajuda. Ajuda, mas aí, assim, procura um profissional que trabalha, um fonoaudiólogo que trabalha com essa área de voz, para te orientar melhor. E, de repente, um profissional também, professor de canto, eles têm algum conhecimento também em relação a essa questão de aquecimento e desaquecimento vocal. Gente, você que está nos acompanhando até agora, por favor, deixe o seu comentário. Fala pra gente o que você está achando aí, você está achando do programa. Deixa o seu joinha lá no YouTube, que é muito importante pra gente, porque dessa forma a plataforma entende e impulsiona o nosso vídeo para outras pessoas, que eu acredito que é de muita importância e valia para a vida deles participar aqui com a gente desse bate-papo que eu estou tendo aqui com a Caroline Dantas, né? Que atua na área da fonoaudiologia. Vamos lá, gente. Carol, quais são os maiores desafios que você encontrou no dia a dia como fonoaudiologia? Então, Ou hoje... como fonoaudióloga. Isso, fonoaudiólogo. O correto seria isso. Hoje eu atuo por conta própria, né? Eu sou autônoma. Então, assim, eu sou autônoma, mas eu não trabalho, assim, exclusivamente para mim. Eu presto serviço para clínicas, capitão de empresas. Na maioria é esse meu trabalho principal. Então, o que acontece? Como eu não tenho um vínculo empregatício, assim, de carteira assinada e tudo mais, eu não tenho um valor certo para receber todo mês. Sim. Então, são altos e baixos, né? Vai ter mês que vai ser melhor, vai ter mês que não vai ser tão bom assim. Então, eu preciso ter uma certa organização financeira para não ter nenhum comprometimento. Então, esse é um grande desafio que eu tenho, essa instabilidade. E você já, tipo assim, você tem como eu posso dizer, você tem um certo preparo para isso, você tem uma certa estratégia, né, para não passar por dificuldades, às vezes, dentro desses problemas, dentro do contexto que você falou comigo. Tem alguma estratégia? A estratégia, a gente, assim, saber, né, que a gente não pode... Administrar o teu... Oi? Administrar o teu dinheiro, que você quer dizer isso? Eu não entendi. Por exemplo, você tem alguma estratégia Aham. para minimizar Por exemplo, vai ter mês que você vai ganhar um pouco mais, você falou. Vai ter mês que você vai ganhar um pouco menos. Então, dentro desse contexto, você tem alguma estratégia para minimizar os problemas que poderiam surgir ao decorrer desses meses mais fracos, os meses... Qual Então, estratégia você eu adota? tento não gastar além, assim, do que eu acredito que eu vou conseguir pagar. Agora eu vou citar um podcast aqui que eu gosto muito de assistir. Pode falar. Não só podcast, né? É YouTube, que é o Primo Pobre. O Primo Pobre, você já conhece? Já. Ele é muito bom. Ele fala que a gente não pode gastar, não pode comprar nada se a gente não tiver dinheiro pra comprar. Então, assim, eu tenho tentado seguir muito os conselhos dele. E algo que ele critica muito é a questão do cartão de crédito. E eu tenho tentado, né? Eu já falei com o Diego que a gente vai tentar tirar isso da nossa vida, porque eu não quero mais. Porque isso é algo que acaba prejudicando muitas pessoas, né? Porque a gente vai comprando, vai passando R$20, quando vê, já extrapolou. Verdade. E aí, assim, eu acredito, né, que o cartão de crédito, ele seja um empecilho na vida das pessoas, e eu tô tentando tirar isso da minha vida. E o Diego é um cara controlado? Financeiramente falando? Eu acho que eu sou um pouco mais que ele. Aí você segura ele. Tem que segurar, tem que ficar falando com ele. Igual outro dia, ele fica me chamando pra ir em Friburgo. Eu falei, não, Diego, toda vez que eu venho em Friburgo, você fica querendo comprar blusa. Um monte de coisa.
Esse Diego é o máximo, cara. Cara, Aí vai lá, chega lá, vamos na Renner, quero comprar uma blusa. toda vez que vai, Não não é tem publi, como. mas poderia ser, né? Diego é o máximo, cara. É muito legal os nossos encontros de família, de fim de ano, né, Diego? É muito bom. Vamos lá, Carol. Além de fonoaudiólogo, você atua como criadores de conteúdo, né? É um assunto que eu vou gostar muito de falar sobre isso com você. Conta um pouco pra gente sobre o seu trabalho. Então, eu comecei a gravar esses conteúdos de passeios na época da pandemia. Que a gente não podia sair muito e tal, para onde tinha aglomeração de pessoas. Aí a gente começou a explorar alguns cantos afastados, aqui na região mesmo. Sim. A gente foi para Santa Maria Madalena, Duas Barras, mas região assim, de natureza, não eram locais específicos onde teria aglomeração de pessoas. Aí eu comecei. Eu tinha até criado na época um outro Instagram, que o nome era @descobrindo a natureza. Só que aí depois eu mudei esse arroba. No caso, eu cancelei esse Instagram e usei o meu pessoal e troquei o meu arroba pro Passeando com Carol. E aí, assim, o meu objetivo inicial era mostrar para pessoas de fora que essa região aqui existe. Porque muita gente nem sabe, até do Rio mesmo, nem sabe que existe Coreiro, Cantagalo, nem sabe. Então, o meu objetivo inicial era esse. Só que aí eu fiquei surpresa, depois que eu comecei a postar esses conteúdos na região, que eu vi que pessoas aqui da região também não conheciam cidades aqui na Redondeza. Tinha gente de Coreiro que comentou que não conhecia Macuco, que não conhecia Trajano. Conheceram através dos meus vídeos e depois foram lá e conheceram. Isso foi interessante para mim também. E o legal da criação de conteúdo, assim, dentro do pouco conhecimento que eu tenho, né, é que você leva para as pessoas, por exemplo, tem pessoas que não têm condições de fazer uma viagem, mas gostaria de fazer essa viagem. Então você leva essa pessoa junto com você, no sofá da sala dela, né? Às vezes ela está no celular ali dentro do carro e você está levando ela junto com você. Eu dou exemplo, já que você citou uma pessoa, eu sigo muito carioca no mundo, né? Ele é um cara super culto, fala diversos idiomas, viaja pelo mundo afora. E na época ele fazia alguns vídeos dentro dos aviões, mostrando como que era a vida dentro dos aviões, né? E eu acompanhava muito ele, tipo assim, eu ficava assim, cara, eu acho tão legal, né? Então o criador de conteúdo, ele tem ele leva para as pessoas aquilo que muitas pessoas talvez não tem como, né, viver aquela experiência. Então, através da sua criação de conteúdo, você está levando para essa pessoa essa experiência que ela não tinha condições de viver. Mas, Carol, hoje você tem quantas pessoas que te seguem no Instagram? Acho que é 26. Acho que é 26 mil. 26 mil. Eu acho que é. Nossa, tem bastante gente, Carol. Você tá com o Instagram aberto aí? Não, Eu acho que era 26 mil, mas eu não... Dá uma olhada aí pra gente ver. É bastante gente, cara. 26 mil? Poxa. 26.700. 26.700 seguidores. Nossa. No caso, assim, eu tive um crescimento maior, foi no final do ano passado. Eu postei um vídeo antigo sobre o Poço Feio de Lumiar. Aí esse vídeo estourou, né? Bombom. Aí eu comecei a postar outros vídeos que eu tinha guardado no meu celular sobre o Lumiar mesmo. E eu percebi que esse conteúdo de Lumiar tava me dando um bom retorno, né? De seguidores, engajamento e tudo mais. E aí eu fui postando. Aí tem também uma aba de teste também no Reels agora. Que aí às vezes eu posto lá antes de postar no feed. E aí se ele der certo lá, depois eu solto no feed.
Quando você vai nesses lugares, qual é o procedimento adotado? Você chega lá e pede ou você é contratada para ir lá e mostrar um ambiente para as pessoas? Como funciona isso? Não sei se você pode falar, talvez é segredo teu. Não posso falar. Depende do caso. Não abre tudo, não, sabe por quê? Não. Porque você sabe o tanto que você lutou para chegar onde você chegou. Então não dá muito spoiler, não. Vai por cima. Sim. Não mergulha muito, não. Uhum. Tá bom? Sim. Então, depende. Vai ter casos que as pessoas vão querer fechar alguma parceria comigo, seja parceria paga, que já aconteceu, ou parceria por permuta. Se a permuta for interessante para mim, né, que seria uma troca, né, a pessoa me daria alguma coisa em troca do vídeo. Aí eu faço o vídeo. E tem vídeos também que eu faço por conta própria, né? Esses mostrando o Poço Feio, por exemplo, não foi vídeo de parceria para mostrar o local. Você decidiu e foi. Não, o Poço Feio não. Mas eu tive uma parceria de hospedagem nesse período que eu fui para mostrar o Poço Feio. Sim. E eu vi esse vídeo do Poço Feio lá. Eu falo que é Poço Feio, mas é muito bonito lá. É lindo. Bonito. No caso, eu descobri isso depois também, depois que esse vídeo. Eu acho que até foi por isso que ele pode ter viralizado. O Poço Feio, ele tem esse nome por conta de vários acidentes que teve no passado. Então, o feio não seria por conta da beleza, Sim. seria por conta dos acidentes. Mas hoje, eu não é do meu conhecimento que tenha acontecido nada lá. Porque eles tomaram algumas medidas de segurança lá, como tem salva-vidas lá. E eles dão algumas orientações. Eles falam pra gente não chegar perto das pedras. Então tem algumas questões de segurança que antigamente provavelmente não tinha, né? Eu não sei também que muita gente comentou lá no vídeo que parece que eles aterraram um lugar. Mas aí isso eu não tenho como dizer. Onde eu fiquei dentro dele, tava bem rasinho, eu conseguia ver onde eu tava pisando. Eu também não vou me arriscar, né? Porque eu sei nadar mais ou menos, não vou pisar onde eu não sei. Mas eu não vi nada que pudesse me causasse nenhuma insegurança. E a água estava muito gelada também. Eu fui no inverno, estava muito gelada. E dentro dessas viagens que você faz, dá para aproveitar bastante? Dá. Dá para fazer bastante coisa? Sim. E até mesmo fazendo vídeo eu aproveito. Eu acho que é algo prazeroso para mim. O mais chato dessas questões de vídeo aí seria na hora de editar o vídeo. Se eu precisar colocar algum áudio, alguma coisa, essa é a parte mais trabalhosa que tem dos vídeos. E por que você escolheu utilizar esse @passeando com Carol? De onde surgiu isso? Antes era Carol __ Dantas, né? Porque era o meu Instagram pessoal. Mas eu não gostava desses dois underlines aí, eu não queria que meu @ tivesse vários caracteres. Então eu comecei a testar vários, né? Pensei em alguns nomes e eu não queria colocar viagem, porque eu pensei assim, meu conteúdo é mais para passeios mesmo na região. Não que eu me prive de fazer uma viagem para locais mais longe, não me privo. Só que como é focado mais em passeio, em coisas que eu posso fazer de carro, de ônibus, que é mais próximo aqui de mim, aí eu pensei no Passeando com Carol. Aí eu pesquisei lá, estava disponível e escolhi por isso. Que legal. E eu acho que é mais fácil também até para acessar, né? Passeando com Carol. E tem mais a ver com o seu conteúdo. Mas tem só um problema com esse arroba. Tem muita gente que acha que eu sou guia de turista ou que eu tenho uma agência de turismo. De vez em quando alguém pergunta assim, seu passeio sai de onde? Mas você não pensa nisso, não? De repente pega uma ideia que alguém está te dando. Bom, eu poderia gosto ver ali. dessa área de turismo. Eu faria algum curso, alguma faculdade para o turismo, mas não para ser guia de turismo. Não me vejo guiando o grupo, contando história do local, não me vejo fazendo isso não. Mas ter uma agência, alguma coisa assim, eu acho que seria interessante sim. Legal, então. Bora pra cima. Quais são seus objetivos como criadora de conteúdo? Principalmente gerar uma renda financeira, né? Não tem como não dizer que eu não quero ganhar Ninguém dinheiro. entra nessa se não for pra ganhar dinheiro, né, cara? A gente resolve se expor pra ter uma renda, Exatamente. né? É gostoso, é prazeroso, é bom fazer. Eu gosto.
Apesar de não ser um cara bonito, mas eu gosto de estar em frente às câmeras. Eu tenho prazer nisso. Esse sou eu. Eu me lembro que quando a gente foi pra Angra, né? Você ficava me zoando lá, falando assim, vai o blogueirinho ali. Lembra, Diego? Vai o blogueirinho ali, ó. Aí eu tenho até um vídeo. Aí eu falei assim, tô aqui, mas a minha prima tá aqui do meu lado aqui, ó. Ela acha que eu não tenho nada a ver com o YouTube. Podia continuar. E brincando comigo. Aí, tipo assim, olha como o mundo dá volta. Pois é, né? Eu comecei também a gravar os vídeos inspirado na irmã de Diego. Porque ela foi uma pessoa que eu vi, né, começar, né? Começar do baixo, ela não era conhecida na internet, ela começou e aí ela conseguiu crescer na internet, hoje em dia ela vive disso, então ela foi uma inspiração para mim. Pra você. E você tem noção mais ou menos de quantos seguidores ela tem? Ela tem mais de 100 mil seguidores. Mais de 100 mil? Nossa, e no YouTube? No YouTube eu não sei. Não sabe, né? A Diego tá fazendo ali um sinal de 50. 50 mil seguidores? Daí pra lá. Nossa! Tem certeza do YouTube. E o teu YouTube, como é que tá? Meu YouTube tá fraquinho, não tá? A rede social que eu tenho maior engajamento é o Instagram. O YouTube eu tenho cerca de 2 mil pessoas, eu acho. E sinceramente, o Instagram, ele é uma plataforma que, se souber trabalhar com ele, vai embora, tá? Mas assim, em questão financeira, eu acredito que o YouTube seja melhor, assim, para você começar. Sim. Por questão de monetização. Só que assim, é muito difícil de alcançar lá aquele valor mínimo para alcançar a monetização também. Mas o Instagram não tem nenhuma regra, assim, nenhum quesito. Você precisa alcançar tantas horas de visualizações para você monetizar. Você não monetiza através de visualizações no Instagram, pelo menos pelo meu conhecimento, não. Você monetiza através de outras coisas, vendendo alguma coisa, né, através de links. É assim que eu acredito que a maior parte das pessoas consigam ganhar dinheiro no Instagram. Você já pensou em criar alguma loja virtual para vender produtos, por exemplo, igual muitos fazem isso, né? Eles aproveitam a quantidade de seguidores que tem e cria uma loja. Por exemplo, tem pessoas que são afiliadas à Hotmart, enfim. Você já pensou em fazer isso, se filiar na Amazon? Eu sou afiliada de algumas plataformas. De vez em quando eu coloco algum link lá, mas assim, não faço com muita frequência, né? Mas eu sou afiliada de algumas plataformas. Então, prima, cai pra dentro. Manda ver, cara, porque é isso aí que vai te fazer decolar. A sua cunhada, no caso, ela faz isso, né? Sim, ela trabalha com afiliados. Isso é muito importante, porque 26 mil, cara, se você vender R$1 para cada um, são 26 mil reais. Entendeu? Eu acho isso, sinceramente, 26 mil eu sei que tem gente que tem mais, cara, mas 26 mil, se souber trabalhar com isso, Diego, vai embora, mano. Vai embora. Mas eu cresci mesmo, foi do ano passado, no final do ano passado pra cá, depois dessa viralização mesmo de Lumiar aí. E eu vou ser bem honesto, desejo muito que você decole, se puder me levar para alguns lugares aí, eu vou ficar muito feliz. Espero, né, que eu consiga fechar parcerias. Ainda mais gostando de fazer vídeo como eu gosto, né? A beleza não ajuda muito não, mas a gente vai batendo papo aí, vai fazendo vídeo juntos aí. Enfim, só o prazer de estar junto em ambientes, né, que lhe proporcionam, né, prazer também é interessante. Tô ouvindo um barulhinho aí no meu retorno aqui. Vamos lá, tem alguma mensagem? Tem? Então entra aí no... Vamos ver as mensagens. Gente, alguém fez pergunta pra mim. Vamos lá. Eu te ouço legal, cara, nesse retorno. A hora que você quiser falar, vamos lá. Caminhar pro fim. Mensagem. Vamos lá, João. Pode falar de novo pra mim. Tá, obrigado pela informação. Vamos lá. João Batista, meu camarada, meu irmão.
Gosto demais do meu cunhado, casado com a minha irmã. Diz lá ele, ó, boa noite. Eu tenho um primo que tem dificuldades na audição. Até hoje ele sofre bullying. Qual o conselho que você daria? É complicado, né? Dá um conselho aí. Então, esse primo, será que ele já tentou usar o aparelho auditivo? Ou será que ele mesmo tem esse preconceito, né? Porque se ele usasse o aparelho auditivo, ia gerar uma qualidade de vida melhor para ele. E ele não ia ficar tanto, né, perguntando o que as pessoas falaram, pedindo para repetir. Então, de certa forma, isso geraria uma qualidade de vida melhor para ele. Ia ser melhor. As pessoas acham, o aparelho é muito caro e tudo mais. O SUS, hoje em dia, fornece o aparelho para quem não pode comprar. Então, isso aqui é uma informação relevante que eu acho importante destacar também. Que o SUS fornece o aparelho. Então tá aí, João. João. Respondida a tua pergunta aí. É importante então levar aí um profissional. Caroline tá aí disponível de repente para atender o seu primo. É primo que ele falou? É primo, né? Então tá aí, vamos lá. Jana Janine, beijo no seu coração. Oi, prima. A paz. Boa noite. Que Deus te abençoe e que você continue essa menina dedicada à sua profissão. Ótima profissional. Obrigada, Janine. Boa noite. Ana Clara, coraçãozinho pra você aí. João Batista diz assim, ó. Eu viajo junto com eles. Nos vídeos passeando com Carol. João, obrigada aí pelos compartilhamentos. Vou sempre lembrar de você. João é a primeira pessoa que comenta meus vídeos lá no YouTube, compartilha lá no Facebook, nos grupos de bazar, você acredita? Eu acredito. Não, João é fera demais. Meu apoiador. João é fera demais. Tá agradecendo ali, o João agradece. Paulo Fernando Dantas, que Deus continue te abençoando, seu papai. No caso da minha mãe, meu pai nem sabe mexer nisso. Sua mãe? Obrigada, mãe. Oi, tia, Deus abençoe, tia. Tia Elisa, tem mais alguma? Acabou, Vanilton? Tem mais alguma? Acabou? Então vamos voltar aqui? Olha lá, Edinho. Edinho mandou aí, ó. Ednei Aguiar, seu cunhado, ó. Vamos lá. Carol, gosto muito dos seus vídeos. Parabéns. Você tira onda. Edinho fica me zoando hoje. Com certeza ele escreveu sem rindo. Pra gente que já conhece a peça, Ele deve ter escrito isso morrendo de rir. Edinho, você também, ó, mora no meu coração, irmão. Quem sabe a gente não te traz aqui pra bater um papo, hein? Traz a família toda. Seria legal, seu Traz pai já veio. minha mãe, meu pai, minhas irmãs e meus cunhados. Isso. Papo em família. Botar todo mundo aqui. Mas tia Elisa que fala alto pra caramba, hein? É. Vai ser legal pra caramba. Imagina, Carol, imagina a nossa família toda reunida. Pois é. Não cabe aqui, né? Não cabe, não. Vai ser um negócio de louco. Imagina a tia Liana falando alto pra caramba. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos voltar aqui. Que assunto de família, quando a gente começa, é bom demais. Mas vamos voltar aqui, ó. Quais são seus objetivos com a internet? Já te fiz essa pergunta? Já. Já, né? Então vamos lá. Fale sobre os desafios para seguir com a criação de conteúdos. Quais são os desafios que você enfrenta aí? Então, financeiro, às vezes falta de parcerias, constância. Eu preciso aparecer mais, preciso aparecer todos os dias, mas eu não consigo isso com a minha rotina, né? Então, eu acho que isso é algo que acaba me dificultando aí na produção de conteúdo. Essa falta de constância que eu tenho, acaba que eu não gero a conexão que eu acho que eu precisaria gerar com as pessoas que me seguem. Então, isso tudo eu acho que influencia. Certo. Carol, eu gostaria muito de continuar conversando com você. Pra você ver, olha só. Tava nervosa no início e agora continuaria conversando comigo por mais 2 horas. Acredito que sim, né, Diego? Eu desejo para você sucesso, tá? Que você continue crescendo. Você é uma menina, para quem não te conhece, né? Eu gostaria de dizer isso aqui no ao vivo. A Carol é uma menina super humilde, super simpática.
super educada, né? De boa família. Então eu louvo a Deus pela vida da Carol e agradeço muitíssimo você ter aceitado o convite de vir aqui participar com a gente. Tá falando um pouco mais da sua profissão. Nossa, meu áudio melhorou muito aqui agora. Tá falando um pouco mais da sua profissão, né? Do seu trabalho. E eu vou liberar esse espaço agora para você fazer suas considerações finais. Você vai olhar para aquela câmera ali, vai dizer aonde te encontra, né? Quais são os lugares que você trabalha, onde te encontra, enfim, suas considerações finais. É teu, o tempo é teu, a câmera é tua, o microfone é teu, vamos lá. Gente, eu não tava esperando isso, né? Então, no Instagram é Passeando com Carol ou Carol Fono _. Se você precisar fazer um exame de audição, pode agendar um exame lá na Clínica Miss, em Cordeiro, que eu faço avaliação lá auditiva em pessoas com queixa no geral de audição. Ou se a pessoa só quiser fazer um exame para saber se tá tudo ok, pode agendar lá na Clínica Miss também. É isso? Gente, mais uma vez agradeço, Carol. Sucesso. Obrigada. Continue. Eu me lembro de muitas vezes você dizer assim, eu acho que eu vou parar com isso. Não para. Vai embora. Vocês estão fazendo um trabalho lindo, você e teu esposo. Lindo. Muitas pessoas curtem. São 26 mil seguidores que amam vocês, né? Eu acredito que só tenha a crescer. Gente, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui no Pod VM. Estamos juntos até o céu. Obrigado, fiquem todos com Deus. Valeu. Boa noite.